Você tem mediunidade? Conhece alguém que tenha mediunidade? Sabe o que é e quais seus tipos? Hoje a gente vai falar aqui no Jovens Milenares um pouquinho sobre esse assunto que tanto instiga, que tanta curiosidade causa e como a doutrina espírita vê isso. Vamos lá? Olá você que nos assiste, que nos acompanha, eu sou Bruno Amador e você está no programa Jovens Milenares. Aqui a gente vai responder a sua pergunta, espírito multimilenar, que está encarnado há pouco tempo, ainda com um corpo em formação, cheio de dúvidas de como vai ser esse seu processo encarnatório. Hoje a gente vai falar sobre um tema que causa muita curiosidade na sociedade em geral e o espiritismo mais uma vez vem para nos esclarecer. Como é de praxe, vamos responder a pergunta de algum jovem milenar aí pelo Brasil que nos envia as suas curiosidades, as suas dúvidas, os seus anseios. Para isso, vamos chamar a Luísa, que vai nos trazer essas perguntas. Luísa, o que é que você traz aí pra gente? Oi pessoal, hoje temos 3 perguntas lá da irmã Celina, da Ceilândia, no Distrito Federal. As perguntas são do Eros, de 14 anos, do Isaac, de 13 anos e da Yasmin, de 14 anos. Eles querem saber quais são as formas de mediunidade, qual a sensação de ser médium e ter mediunidade e como a mediunidade se aflora até poder ser médium. É com você, Bruno. Pois bem, para a gente falar sobre mediunidade, a gente tem que primeiro que conceituar o que é mediunidade e depois a gente vai entrando na pergunta de vocês. E, como sempre a gente vai usar uma obra de referência, uma obra doutrinária, e hoje nada melhor do que usarmos uma das obras da codificação, das 5 obras da codificação de Kardec, o Livro dos Médiuns, que é clássica, é leitura obrigatória aí para todos aqueles que querem estudar o Espiritismo. O assunto é muito complexo, a gente passa anos estudando e não esgota o assunto, então a gente vai tentar resumir aqui para ser o mais objetivo possível e satisfazer um pouco das dúvidas que vocês têm. Diz lá Kardec, o codificador, nesta obra, Livro dos Médiuns, que médium é todo aquele que sente de alguma forma a influência de espíritos desencarnados, evidentemente. Portanto, e ele ainda continua explicando, regra geral, todos nós somos médiuns, todos nós recebemos influências de espíritos. Então a mediunidade nada mais é do que essa capacidade que nós temos de nos comunicarmos com espíritos que se encontram, digamos, em outro plano, né? De quando a gente encarnado, eles desencarnados ou em planos superiores, no caso de só desencarnados, mediunidade entre desencarnados, que também é possível. A gente não vai prolongar isso aqui nesse vídeo, mas se vocês quiserem, coloca aí no comentário para que a gente possa explorar um pouquinho mais esse tema. Mediunidade, então, é a capacidade que temos de nos comunicarmos com espíritos. Existem vários tipos de mediunidade e vários tipos de médium. Kardec deixa muito claro em toda a codificação, tanto no Livro dos Médiuns quanto na Revista Espírita, que ele publicava mensalmente, que ele criou um sistema didático de classificação mediúnica. Mediunidade não é uma invenção do espiritismo, não é uma novidade na humanidade. Existem vários estudos, religiosos ou não, tratando sobre o tema mediunidade e falando sobre vários aspectos, cada um dando seus nomes, cada um conceituando à sua maneira, mas uma coisa é certa, de que mediunidade é algo inerente ao espírito. Nós encarnados é inerente aos encarnados também, porque não deixamos de ser espíritos. Então é algo que Kardec colocou de uma forma didática, ele fez um estudo mais científico, talvez o primeiro e certeza o mais amplo estudo com método científico sobre a questão da mediunidade, sem os esoterismos, sem os dogmatismos, sem negar nem assentar nada que não tenha uma coerência lógica baseada em um método científico. Então, respondendo aí as perguntas de vocês já, vocês perguntaram como que a mediunidade se aflora até a gente ser médium e qual é a sensação de ter mediunidade e de ser médium. Nós temos a mediunidade chamada ostensiva, aquela mediunidade que está exposta, que provoca fenômenos reconhecíveis, visíveis. E esta mediunidade ostensiva é quando você diz que a mediunidade se aflora. Ela pode se aflorar
usando o termo que você colocou na sua pergunta, de diversas formas. Por isso que a gente sempre, os centros, inclusive espíritas, estão preparados para a educação mediúnica. Essa educação mediúnica nada mais é do que o espírito começar a compreender esta faculdade natural do qual o seu organismo ele tem características que podem potencializar uma ou outro tipo de mediunidade. A comparação que a gente sempre faz é com nossa coordenação motora. Quando nós encarnamos, bebezinhos ainda, nós não controlamos este corpo. A gente não sabe mexer a mão, a gente não sabe mexer o pé direito. Aí tem aquelas cenas engraçadas dos bebês, eles vão querer pegar alguma coisa e bate a mão na testa e fica balançando meio descoordenado porque eles estão aprendendo a trabalhar com esta ferramenta orgânica que nunca existiu no universo. Ele é único, foi criado agora, nós nunca trabalhamos com este corpo. Então precisa treinar por tentativa e erro, a gente acaba descobrindo como abre e fecha a mão, acaba descobrindo como se equilibra, como que coloca um pé à frente do outro para caminhar, e assim a gente treina a nossa coordenação motora, que é algo inerente ao corpo físico. Da mesma forma, a mediunidade ela tem que ser treinada, ela tem que ser educada. Então o nosso organismo físico tem características que facilitam a manifestação mediúnica, né, o exercício mediúnico de um tipo ou outro de mediunidade de acordo com a classificação kardeciana. E para que a gente controle isso, a gente precisa treinar, precisa educar, e aí os cursos ou as tarefas de educação mediúnica dentro das casas espíritas que são baseadas em todo o método de Kardec, com todas as explicações kardecianas. Por isso é importante passar por uma educação mediúnica, sempre reforçando que a educação mediúnica vem pós-estudo doutrinário. Precisamos ter conteúdo doutrinário para compreender o que vai acontecer na nossa educação mediúnica, da gente despertar ou começar a entender o que é esta ferramenta da mediunidade, do qual viemos beneficiados com este tipo de mediunidade. Então ela se aflora de diversas formas, há pessoas que vêm com uma facilidade mediúnica, e isso não significa que é uma vantagem nem uma desvantagem, assim como nossos olhos veem, não é uma vantagem nem uma desvantagem, é apenas uma ferramenta da qual nós podemos exercer o bem. Nós temos saúde física, temos o sentido da visão, o sentido do olfato, do paladar, e temos o mecanismo mediúnico que também faz parte da nossa estrutura orgânica. Então ela se aflora a depender do espírito e do corpo que ele está habitando, ela se aflora de diversas formas. Pode ser de uma maneira suave, cadenciada, e pode se aflorar de uma maneira muito abrupta, tormentosa ou menos tormentosa, a depender de como o espírito vai lidar com isso e da sua sintonia íntima. Por isso a importância da chamada mediunidade com Jesus, da gente estar sempre atuando, e não só na questão mediúnica ostensiva, mas também em toda a nossa vida, estar sempre atuando de uma maneira evangélica, de uma maneira cristã. A sensação de ser médium, como foi a pergunta, se é que eu a compreendi em toda a sua amplitude, nem sempre nós temos uma percepção contínua da mediunidade, que a gente vê o relato aí de grandes médios, como o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e outros tantos, Jerônimo Candinho, que têm percepções muito ostensivas e passam aí a vida inteira vendo desencarnados, percebendo, ouvindo, falando com eles. Nem todo mundo é assim. Posso arriscar aqui, sem nenhuma preocupação de ser exato, que a maioria não é assim. A gente tem percepções, em especial quando está em algum trabalho mediúnico, quando está com um clima propício a isso, para essas manifestações ostensivas. Quanto mais educada a mediunidade, regra geral, a não ser que seja realmente grandes missionários ou pessoas que vêm com esta característica específica para o exercício mediúnico, que pode ser tanto uma missão quanto uma aprovação, ou como uma experiência de amadurecimento moral, amadurecimento intelectual, espiritualização, elas podem ter algo mais contínuo. Mas a maioria não tem essa sensação toda de o tempo inteiro estar vendo espírito, como a gente vê nos filmes, como a gente vê nas séries, como a gente ouve aí nas lendas urbanas. Maioria dos médios educados, eles passam por esse processo de autodisciplina para o exercício mediúnico, em especial quando está dedicado, focado, no caso dos espíritas, em um grupo mediúnico, seja de passe, de desobsessão, de qualquer tipo de tratamento, porque ali a energia toda
toda focada para o auxílio daqueles irmãos desencarnados, em um ambiente equilibrado, em um ambiente que está com o apoio da espiritualidade maior, em uma casa espírita com a sintonia elevada, ou seja, um exercício da mediunidade segura no ambiente externo e pela disposição íntima com Jesus, segura no ambiente interno. E é isso que mais importa. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de mediunidade, algo que gera curiosidade em muita gente. Existem várias classificações, Kardec mesmo, ele tem uma classificação exaustiva de vários tipos de mediunidade. Não vamos colocar todos aqui, vamos colocar esses principais. Então vai ser um bate-bola aqui, jogo rápido para a gente passar alguns tipos mais conhecidos de mediunidade para vocês. A classificação da mediunidade, de acordo com Kardec, ela se divide em dois grandes grupos, a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. A mediunidade de efeitos físicos são todas aquelas manifestações mediúnicas que provocam efeitos na matéria, perceptíveis por todos aqueles que estão ali ao redor. O médium provoca o fenômeno, provoca o efeito, e é isso de modo consciente ou não, de modo voluntário ou não, que é uma outra questão, mas a partir do médium, o espírito, porque tem que ter interação entre espíritos, provoca aquele fenômeno. Uma pancada, por exemplo, todo mundo que estiver ao redor vai ouvir a pancada. Ela foi produzida via médium, pelo desencarnado, mas todos ao redor vão conseguir ouvir, porque a mediunidade de efeitos físicos, ela provoca alterações na matéria em si, ok? A mediunidade de efeitos intelectuais, ela já utiliza da matéria mental do médium. Então, o espírito falar por intermédio do médium, o médium ouvir o que o espírito está comunicando, isso tudo trabalha na mente do médium em sintonia com o comunicante, com o espírito comunicante, e isso é chamado de mediunidade de efeitos intelectuais. Beleza? Então vamos começar nas mediunidades de efeitos físicos. Vamos listar aqui umas 6 mediunidades mais conhecidas. Antes da gente citar cada uma, é importante relatar que essas mediunidades elas não são necessariamente realizadas com o aval, com a aprovação, com a consciência do médium. Não raro, a mediunidade de efeitos físicos, o espírito se utiliza do material orgânico do médium, dos fluidos que ele produz. O famoso ectoplasma é um deles, que a gente já viu aí em alguns filmes e alguns relatos falando do ectoplasma. O espiritismo conceitua ele não necessariamente igual às demais crenças, mas o médium, ele emana fluidos e esses espíritos, o desencarnado, o comunicante, ele pega esses fluidos e trabalha para poder produzir o efeito na matéria. E isso Kardec, ele coloca 2 tipos de mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade facultativa e a mediunidade involuntária. A facultativa é quando o médium escolhe. E as involuntárias é que o médium não sabe sequer que é médium. Tem casos relatados na Revista Espírita em que o espírito desencarnado provocava pânico numa das trabalhadoras de uma residência e este pânico fazia com que ela liberasse vários fluidos materiais que era utilizado pelo espírito para poder assombrar a casa, mesmo quando ela não estava presente. Então era uma mediunidade muito potente. Então quais são os tipos que a gente trouxe aqui para vocês de mediunidade de efeitos físicos? O primeiro tipo que a gente vai trazer é a tiptologia. Tiptologia é quando o espírito se comunica, por exemplo, por pancadas, e essas pancadas são interpretadas como letras. Uma pancada letra A, 2 pancadas letra B, e assim ele vai construindo as suas frases. O segundo tipo é a materialização. Materialização, o espírito utiliza de fluidos do médium para se autotangibilizar, né? Se materializar, se densificar o seu perispírito para que ele se torne visível, ou então ele fazer isso com algum objeto que não faz parte do mundo material, ele densifica aquele objeto a partir dos fluidos materiais emanados do médium para que se torne visível a todo mundo. O próximo é a pneumatografia ou escrita direta. Consiste no espírito pegar os fluidos materiais emanados do médium e escrever em um papel. Mas ele não usa o médium, o corpo do médium em si. O médium não escreve, ninguém sabe o que está sendo escrito. Simplesmente a escrita aparece em um papel, ela materializa como se fosse uma tinta ou algo similar, mas ela consegue sensibilizar aquele papel a partir dos fluidos do médium. Temos também a pneumatofonia ou voz direta.
Ela é similar à escrita direta, mas em vez de ser uma escrita no papel, são sons emanados a partir de alguma configuração, de algum órgão ali montado pelo espírito a partir dos fluidos materiais do médium que conseguem emitir voz. Então as pessoas simplesmente ouvem voz no ambiente e ele altera o ar e todo mundo vai ouvir porque é o ar mesmo em movimento. Isso é a voz direta. O próximo é a cura. Famosa, muito conhecida, a mediunidade de cura nada mais é do que o espírito desencarnado conseguir manipular os fluidos do médium e algumas vezes da própria natureza para alterar as predisposições da matéria, seja do perispírito, seja do organismo físico, do funcionamento orgânico daquele que está sendo submetido a este processo de cura. Então é uma mediunidade bem específica que o espírito ele tem que conseguir manipular esses fluidos para atuar fisicamente, materialmente no corpo do paciente. A mediunidade de transporte. Ela é muito rara, existiu na época da codificação, em que você consegue envolver um objeto com determinados fluidos trabalhados a partir das emanações do médium, e esse objeto ele consegue ficar invisível e o espírito transportar esse objeto de um local a outro. Agora vamos para a mediunidade de efeitos intelectuais. De acordo com Kardec no Livro dos Médiuns, a definição é os efeitos inteligentes são aqueles de que o espírito se serve da matéria cerebral do médium. Só recordando o que a gente falou no início. Quais são os tipos de mediunidade de efeitos intelectuais? Lembrando que elas podem ser conscientes ou inconscientes. O médium sabe o que está acontecendo ou o médium não sabe o que está acontecendo. A que característica que o desencarnante utiliza no material mental do médium. Primeira, intuição. Comunicação pelo pensamento. Então, pensamento a pensamento, nem sempre nós identificamos qual é o comunicante. Essa é a mediunidade que todos nós temos e nem todos conseguimos identificar quando estamos na comunicação mediúnica. O pensamento que lhe chega ali e você não sabe de onde vem, alguma ideia que surge repentinamente, isso tudo pode ser manifestação mediúnica por meio da intuição. Curioso e cabe ressaltar que André Luiz fala que este tipo de mediunidade é a mediunidade mais bela, é a mediunidade mais pura que tem é a intuição. Emmanuel chega a afirmar no livro A Caminho da Luz que a intuição está acima da razão. O que nos leva a crer que quando formos espíritos mais evoluídos, um planeta mais evoluído, a nossa mediunidade intuitiva será muito mais notória, teremos muito mais consciência da mediunidade intuitiva, até reduzindo a importância das mediunidades fenomênicas, mais fenomênicas, porque a intuição é uma mediunidade muito mais pura. Agora temos a psicografia, aquela quando o médium escreve. Temos exemplo aí de Chico Xavier, que era um psicógrafo aí muito ostensivo, muito equilibrado, então ele tinha uma mediunidade que nos trouxe grandes benefícios. É quando o espírito utiliza da sintonia mental do médium para escrever, para usar a mão do médium e ele escrever a sua mensagem. Esta comunicação pode ser mais mecânica, ou seja, sem que o médium saiba o que está fazendo e tem pouca interferência. Sempre há uma interferência, porque é de efeito intelectual, mas mais reduzida quando é mecânica, ou uma mediunidade mais intelectual ou menos mecânica, em que o médium ele realmente sabe o que o espírito está fazendo. Quanto mais educado o médium, mais o médium consegue controlar a manifestação mediúnica. Mediunidade de psicografia, quando o espírito escreve por intermédio da mão do médium. Paralelo a isso, temos a mediunidade da psicofonia. Psicofonia é quando o espírito fala por intermédio do médium. É o que comumente o pessoal chama de incorporação. Então, quando o espírito fala, ele está utilizando as cordas vocais, os órgãos vocais do médium para transmitir o seu pensamento através da sintonia mental, perispírito a perispírito. O espiritismo não usa o termo incorporação porque o espírito ele não incorpora, ele não toma o corpo do médium jamais. Se o espírito sair do corpo, o corpo morre. Então o que há é uma sintonia de mentes, uma sintonia mesmo perispirítica, uma sintonia mental. Então quando fala através do médium é psicofonia. Temos a vidência, que como o nome diz, é quando nós conseguimos enxergar o espírito comunicante.
Da mesma forma, a audiência é quando o médium consegue ouvir o espírito comunicante. Existem algumas variações da maneira de ouvir, da maneira de ver. Você vê como se estivesse vendo com seus olhos materiais, tem outros que vê como se estivesse vendo dentro da mente, quando a gente imagina alguma coisa e a imaginação ganha forma, ganha concretude. E as duas últimas, a gente trouxe mais por curiosidade, são menos conhecidas. Uma é a xenoglossia, que nada mais é do que falar em línguas. É quando o médium consegue passar o pensamento do espírito em uma língua que ele desconhece nessa encarnação. Psicometria. É muito curiosa essa mediunidade, que é quando o médium consegue, se aproximando ou tendo contato de um objeto, ele consegue ver onde aquele objeto passou, com quem ele interagiu, consegue até acessar o espírito encarnado ou desencarnado que interagia com aquele objeto. Uma mediunidade muito rara e bastante curiosa. Então temos diversos outros tipos de mediunidade classificadas por Kardec e por outros autores. Se tiverem curiosidade, pode consultar aqui o Livro dos Médiuns e outras obras que falam a respeito de mediunidade, aí de Raul Teixeira, de Divaldo Franco e outros autores mais confiáveis, mais doutrinariamente reconhecidos no movimento espírita. Aguardamos vocês aí no próximo programa, esperamos que tenha sido útil e que vocês, caso deduquem a sua mediunidade quando for na hora, possam servir a Jesus com mais essa ferramenta de trabalho moral. Fiquem com Deus. Pois bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Toda quarta-feira estaremos aqui às 19 horas para que vocês acompanhem esses assuntos que populam a mente de nossos jovens espíritos milenares. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, apertar o sininho aí das notificações, curtir a nossa página, temos a página do Instagram, do Facebook, então nos sigam. Se esse vídeo foi útil para vocês, compartilhe com seus amigos, mande para aqueles que podem se interessar, divulguem no seu centro espírita, no seu grupo de evangelização, enfim, nos ajude a propagar a doutrina espírita por este país, que é a pátria do Evangelho, e por este planeta, que será em breve um mundo de regeneração. Deus abençoe a todos.